Quando a gente for partir para o campo da teologia, eu não posso fazer também essa questão da interpretação literária. Existe hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Eu não posso pegar um texto e... Nossa, senão, não é assim. Você tem que fazer uma para você entender o contexto. Porque senão, se for assim, então, mulher tem que usar véu. Ué. Mulher não pode falar. Mulher, se quiser aprender, tem que aprender com o marido, porque é vergonhoso a mulher falar na igreja. Se você seguir a Bíblia, sim. Tá lá no livro de Coríntios, é uma recomendação do apóstolo Paulo. É vergonhoso a mulher falar na igreja. Se a mulher quiser aprender, que aprenda com o marido em casa. Aí Deus é machista? Entenda o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Entenda a situação, a visão, o momento cultural daquela época. Isso é teologia. Teologia. Então, já que a gente está discutindo religião, né? Então, essa é a questão da teologia. Agora, uma coisa aqui, para ficar um pouco mais bacana, porque o senhor falou bastante coisa aí, é interessante a gente falar também sobre o capitalismo, o comunismo e o socialismo. O socialismo não funciona em lugar nenhum. Nenhum. É muito bonita a ideia do socialismo. Mas vamos dividir tudo. Vamos dividir. Todo mundo tem que ter igual. Não, não é assim, não. Até acabar. Robert falava sobre isso. Até acabar. Pai do socialismo. Até acabar. Ué, que então? Aí acabou? Pelo amor de Deus. Existe o lado bom do socialismo? Sim. Existe o lado ruim do socialismo? Sim. Existe o lado bom do capitalismo? Sim. Existe o lado ruim do capitalismo? Sim. Mas quando eu submeto esses dados e essas análises na mesa, como é que funciona em síntese e na prática, não na teoria, o socialismo, o comunismo e o capitalismo, é óbvio que o capitalismo é muito mais vantajoso, inclusive do ponto de vista de avanço tecnológico, do avanço da medicina. Sabe, de você tirar a mão ali do escravocrata e submeter ele a um trabalho remunerado. Né? De evoluir, de você ter a possibilidade de escolher um melhor produto para comprar, porque há uma competição entre os empreendedores, entre os donos, entre os burgueses que estão ali produzindo esse trabalho, essa mão de obra. Mas existe também o lado negativo, que aí eu sou mais da linha capitalista de Estado social. Né, onde o Estado ele tem que fazer uma limitação em questões básicas para a sociedade. Ele tem que intervir na questão do capitalismo, na questão da economia, para a questão básica da sociedade. Eu não sou a favor de um capitalismo extremamente puro. Eu não sou, mas de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu estudo. Mas o Estado tem que ir até onde na sua visão? Depende da área, do mercado específico. Entendeu? Primeiro que o capitalismo puro, ele não funciona por um motivo. O capitalismo puro, ele prega a propriedade privada. Certo? Não, acúmulo de capital. Acúmulo de capital. E dominação dos meios de produção. Também. O mais importante é a dominação dos meios de produção. É isso que eu contesto no capitalismo. Por que tem que ficar na mão de poucos e todos os outros têm que ser empregados, submeter a eles? Mas aí o que aconteceu? É o que eu tô falando. O capitalismo puro ele não funciona em síntese, por quê? Porque aí não precisaria do Estado, mas ele precisa sim do Estado. Não haveria a intervenção do Estado. Mas eu preciso sim da intervenção estatal jurídica. Eu preciso que o Estado proteja a minha propriedade privada que eu conquistei, que eu trabalhei. O socialismo, em contrapartida, quer que você divida essa propriedade privada e todo mundo tem que ter igual. É só você pegar o movimento sem terra, meu Deus do céu. É só você pegar. Eu não tô falando da ideia teórica. Eu não tô falando da ideia teórica do socialismo. Eu tô falando isso que eles pregam na prática. Pra eles é errado o cara que trabalhou, estudou e se matou ter mais do que o cara que ficou sentado coçando o Bilal. Não, como assim? Eu vou discordar de tudo isso. O Calvin tá indignado. Agora por quê? Primeiro que você fala de questões históricas e atropela a questão histórica. Desculpe a sinceridade. Até por questão do movimento sem terra. Até porque o Brasil era de quem? E nem era Brasil, era Pindorama. Rapaz. Não, de quem? Eu não vou entrar, porque senão ainda vamos entrar em questão de cotas. Não quero discutir cotas, eu tô falando outra coisa. Por exemplo, qual foi a primeira propriedade no Brasil? Qual que foi? Capitania. Que o rei simplesmente dividiu o Brasil em 17 faixas, dividiu uma e deu para os grandes amigos dele. Isso é errado. Hã? Isso é errado. Errado? Então a história está errada. Na minha visão... Mas deixa eu concluir. Então você tem, aí surgiram os capitães, né? Mas só pra deixar claro, isso pra mim é errado. Eu não defendo isso. Entendi. Mas deixa eu continuar. Para chegar até onde eu falei da questão do movimento sem terra. Sim. De repente você tem as 17 capitanias. Que eles vieram para quê? Para explorar as riquezas. Uhum.
e levar tudo para Portugal. Portugal. Por quê? Até por isso que tem uma grande dominação e uma expansão também. Não sei se você estudou história a fundo, se é a sua área, mas também você tem uma expansão muito grande do catolicismo. Por quê? Quem dominava desde o Tratado Tordesilhas Mares? Portugal e Espanha. Era dividido, ou seja, o que era descoberto para cá. A igreja era temida. Trouxe a cultura judaica cristã. Justo. Vários reis que eram ateus se submetiam à bênção da igreja porque, se fosse condenado pela igreja, estava ferrado. Até as mulheres inteligentes foram consideradas bruxas e queimadas. Tô falando de Deus, não. Tô falando dessa convicção para chegar na questão da propriedade. Né? Aí, de repente, você tem o quê? Todas as embarcações que saíam de Portugal e Espanha eram... Quem ia junto? A Igreja Católica. Aí você manda para o mundo todo. Lógico que aí você vai ter uma grande massa, muito maior. Chega no Brasil, tem uma dominação violenta. Eu estava na Biblioteca Nacional e aí eu peguei alguns históricos, até uma declaração de um bandeirante, eu não lembro qual foi, se foi o Borba Gato, não lembro. E ele falando o seguinte, olha, de longe atirei naquele animal. Quando cheguei perto ainda estava ofegante e parecia sentir dor. Até parecia ser um ser humano. Era um índio. Olha aí, ou seja, eu chego aqui, escravizo o índio, destruo a vida dele, tomo as terras, aí depois de um tempo, Dom João fala assim, olha, os índios não podem, porque eles são povos daí, vai ficar muito feio. Então o que nós vamos fazer? Vamos trazer os negros. Que vieram principalmente de Angola, Moçambique, né? Que a gente nem pode falar África, eu desespero, né? Vou dar um burro na cara do Robertinho, mas quando fala assim, comparar Brasil com África, porque Brasil é país, África é um continente. Não, entendo isso perfeitamente. Porque quando você fala África, você está fazendo um reducionismo e todos nós tropeçamos. Eu já devo falar mil merda aqui também. Todo mundo fala isso, todo mundo fala isso. Porque os africanos, eu nunca vou esquecer que eu estava no mestrado. Eu já vi pessoas do continente africano falando isso. Sim, e eu estava no mestrado, um aluno lá falando assim... Mas se eu falar África do Sul, pode. Hã? Se eu falar a África do Sul é um país. Aí eu posso falar África do Sul e Brasil. Lógico, Angola e Brasil e não sei o quê. Por que a galera, eu acho que a galera erra tanto? O pessoal erra tudo. Aqui você vê o pessoal falando assim, por exemplo, você é a favor da cultura americana? Eu sou. Mas o que é americano? América total. É qualquer pessoa que viva num país que esteja numa das Américas. E nós temos a mania de falar que americano é só estadunidense. Não, é estadunidense. Mexicano é americano, norte-americano. Canadense é norte-americano. Por isso que eu falo, o problema são os conceitos. Mas continuando aqui... Deixa eu te falar, essa parada da África aí é igual você pegar japonês. Todo mundo tá com o olho puxado, você fala, eu tinha um aluno em sala de aula... japonês. Eu tinha um aluno... Não tem nada. Não tem nada. Você tem o chinês, você tem tudo. Porque isso é nacionalidade. As pessoas confundem nacionalidade com o local. Agora a galera fica enchendo o saco, porque você fala assim, é da África. Não, ali não. Ali é um continente. Mas é da África. É da África. A problemática é quando eu reduzo a uma condição. E quando eu reduzo o de olho puxado, que eu chamei de japonês e às vezes ele é chinês? Pra você ter ideia, nós temos 3 bases de raças humanas. Porque existe raça humana? É lógico que existe. 3 bases, que é a caucasoide, olha o que eu vou falar, negroide e a outra, mongoloide. Que? Retardado? Não. Sim. Por quê? Os mongóis. Os mongóis eram maior representatividade por causa de Gengis Khan. Então, por causa dos olhos puxados. É uma caracterização. Mas isso não é nacionalidade. O africano não é nacionalidade. Então, eu falando assim, eu tinha um aluno que fala... Um aluno não. Um colega do mestrado que lá... criticando até a questão cultural. Porque a África só trouxe isso e aquilo. Me fala uma outra cultura na África. Eu falei assim, gente, as pirâmides do Egito. Não, tô falando da África. Ué, o Egito é onde? Então a gente até divide o Egito da África. Mas continuando na questão das capitanias. Aí surgem as capitanias e é para essa exploração. Aí tem a questão dos índios começaram a trazer os negros para dinamizar a exploração. Mas mesmo assim as capitanias eram enormes, que eram faixas, né, que atravessavam o Brasil. E aí vem os bandeirantes para tentar achar outras terras. Aí vem as problemáticas da corrida do ouro, muita gente morrendo, cada vez mais dizimando os índios, dizimando o povo nativo daqui, e trazendo ainda, aí já não é a religião que dizimou os índios, mas ela dizimou a cultura. Isso dizimou, pode ter certeza. Mas naquela convicção de tempo. Mas aí também, de repente, você traz o quê? Começam a trazer os negros, que vinham de alguns países principais da África. E ainda tem gente que tenta justificar
que a culpa era de outros negros que escolhiam os negros e mandavam para cá. Por favor. Mas né? Eles faziam isso. Mas então que a Os mesma próprios coisa negros capturavam negros e vendiam eles lá dentro. Também tinha isso. Né? Também tinha isso. Né? Mas isso não justifica poder ter a escravidão no Brasil. Não, claro que não. Jamais. Claro que não. E uma pessoa adquirir e falar, não tem nada com isso. Claro Seria a não, mesma coisa de comprar mercadoria roubada, recepção de mercadoria roubada. O que é isso? Sim. E o Brasil foi o que mais fez tráfico ilegal. Na época a gente nem falava de tráfico, porque o comércio era aceito. Olha que absurdo. Então trazia os negros e começaram a trabalhar. Só que depois, ao longo do tempo, as capitanias muito grandes, o que aconteceu? Os capitães não estavam dando conta das capitanias. O que eles fizeram? De começar a implantar o sistema de sesmaria de Portugal. Mas quem é que podia vir para o Brasil? Somente quem fosse católico. Por isso que durante muitos anos a religião no Brasil foi oficial católica. Mas vamos lá, continuando. Aí eles trouxeram esse pessoal também, e como veio a Lei Áurea, que não tem nada a ver com a Áurea mesmo, foi luta de outras pessoas, né? Vem e determina, depois de uma evolução da questão desde a liberação do filho de escravo, e aí vai, que o negro já não seria mais escravo. Mas os donos das sesmarias e das capitanias falam assim, eu jamais vou pagar para o negro, porque ele era meu. Joga na rua, é lixo. Olha que horrível. Por isso que a gente fala, a edificação do negro dentro do Brasil é muito pequena. Mas mesmo assim, as propriedades originárias foram roubadas. Vou ser muito sincero, roubadas dos índios. E aí só esses detentores procuram saber a origem das grandes famílias que hoje estão na política. Você vai cair dentro das capitanias. Mas aí continuando. Aí o que eles fazem? A partir daí que eles começam a dividir as terras e vender. Ou seja, o que se questiona hoje na questão do movimento sem terra e a reforma agrária é a função social da propriedade. Até que ponto está realmente cumprindo e a necessidade de produção do quê? Do básico, que é a alimentação. Por mais que eu defenda que essa questão da produção alimentar, na minha visão, ela hoje é puramente lucro. Porque você está sabendo disso. Nós comemos muito mais do que a gente necessita, induzido por uma mídia, que se a gente comesse somente aquilo que a gente precisa, não estou discutindo se a gente tem que ter ou não prazer. Lógico que o prazer tem que existir, mas a grande maioria da nossa produção, e olha que eu vou falar uma coisa que as pessoas vão querer me matar, até mesmo das bebidas, o que você tem de gasto e de exploração de meio ambiente natural poderia ser reduzido, nós não precisaríamos aumentar a produção. E nós ainda teríamos um menor impacto ambiental se a gente alimentasse aquilo que é necessário e reduzisse o desperdício. Então é isso que se fala. Ou por que uma pessoa que não teve essa condição, não estou falando de cota, mas foi desprivilegiada por não nascer numa família rica. Lógico que tem pessoas que batalham e também compram. Tem os dois lados da moeda. Mas muitas pessoas precisam de espaço porque não tem condição de ter educação e cultura. Quantas pessoas não têm? Às vezes você tem um cara que nasce com uma sorte de ter um dom. O Neymar, se não tivesse o dom que ele tem, onde estaria onde hoje? Eu conheço muitos como o Neymar que não teve oportunidade, então o dom não fez diferença, não. Mas eu falo o seguinte, mas da valorização. Eu estou falando o seguinte, que as pessoas não conseguem galgar, às vezes, não tem possibilidades. Né? Crianças que são abandonadas, imagina, não estou justificando crime, não. De forma alguma. Mas imagina uma criança que foi abandonada, cresce dentro de uma favela, sem saber quem é pai e mãe, tem que descer todo dia para ali, lá no centro do Rio de Janeiro, pedir uma esmola ou algo para comer, ver crianças da mesma idade que ele, com videogame no carro. Como é que uma criança dessa cresce? É inaceitável isso. Nós temos que ser, nesse ponto, sim, socialistas. Concordo. Temos que ser. E existe socialismo, que existe em várias vertentes. Por exemplo, você é sócio do Pica-Pau? É o lado bom do socialismo. Você é sócio do Pica-Pau, você vai lá todo dia? Não. Mas o Robertinho vai todo dia. Quanto que ele paga de diferença de você? Mesmo tanto. Isso é socialismo. Isso é socialismo. Nós temos comunismo aqui em Araguari. O bem público é de quem? De todo mundo. Comum. Se privatizar, você está ferrado. Porque se você pisar numa praça, você tem que pagar. Isso é a ideia básica do comunismo. Não estou falando que é o comunismo em si. É o lado bom do comunismo. Os três, eles convivem. Por que eu tenho que ouvir, desculpe a sinceridade, deputados imbecis falando que tem que acabar com o comunismo e com o comunista? Não sabe nem o que é isso. Ele não tem nem ideia da merda que está falando.
Tem que acabar com o socialismo. Eu tenho medo disso. Porque essa exploração que fica centrada na mão de poucos, que explora realmente de onde vem, né? Desde a Revolução Industrial, desde a Revolução Francesa, né? E a Revolução Científica, até hoje está empacada. Não adiantou nada, não mudou nada. Quando você tem lá o parlamento francês, que antes, olha o domínio que era a monarquia, eram os comerciantes da época e a igreja, que dominavam. E do outro lado você tinha as pessoas que lutavam. Aí fala de direitos humanos, a pessoa só conta os direitos humanos, como eu estava falando com vocês antes. O que é direitos humanos? A pessoa não sabe. Você pega a Declaração dos Direitos Humanos, o que tem lá? Direito à propriedade, direito à privacidade, direito à vida, direito à alimentação, direito à educação. E o pessoal fala que é contra direitos humanos. É porque não tem conhecimento. É como o Oliver está falando assim, a pessoa não estuda. E quer debater sem conhecimento. Concordo. Quer fazer leis para nós sem conhecimento nenhum. A lei tem que ser um resultado e não um ponto de partida. Quando a gente tem até a antiga tridimensionalidade do direito, de Miguel Reale, que é fato, valor e norma, isso que deveria ser a edificação das leis. Eu tenho um fato social que começa a tomar um valor. Esse valor pode ser positivo ou negativo. Então eu tenho que fazer uma norma para regulamentar esse fato. E não sair fazendo leis porque eu quero. Se não precisar fazer lei, não faça, porque você está prejudicando. Então é nessa linha que eu defendo essa ideia, porque me assusta muito essa exploração. Então a gente tem isso, de repente o negro é jogado na rua, porque eu não vou contratar um negro, porque o que eu pagava dele era chibatada e comida do que sobrava, que vinha lá, ainda bem, até surgiu, né, a questão lá da nossa grande feijoada, que isso não foi intencional, era o que sobrava. Era o lixo que sobrava, eles tiveram que aí criar uma comida. Pra você ter ideia, na época, feijão era alimento de porco. A classe social brasileira não comia feijão. Era para engordar porco. E era jogado também para os escravos. Então a gente tem isso, uma dominação de poucas pessoas, que se você faz essa reconstrução, você vai cair na mão de quem está dominando o Brasil também na política hoje. Vê as grandes famílias que estão até hoje. Por que o Sarney é dono lá do Maranhão? Procura saber a família dele de onde veio. Procura saber de onde veio a família do Collor. E aí vai. Aí depois vem a tentativa de embranquecimento dos brasileiros que estavam se tornando muito negros. Por exemplo, meu avô, por parte da nossa família lá, você não conheceu nem eu, nem minha mãe. Ele foi assassinado, minha mãe tinha 2 anos. E o nenenzinho, ele tinha 1 ano de idade. Ele era negro, mestiço de negro com índio. Então a gente tem essa vertente. Ou seja, ele teve grandes dificuldades aqui, pela condição dele. Só para não saber, como que ele foi assassinado? Mataram ele. Eu acho que foi uma questão de eles tinham jogado e eles já tinham um preconceito com ele por ser negro. Ele estava começando a se dar bem até na política em Araguari. Aí foram lá e mataram. E ficou por isso mesmo, né? Porque isso era permitido. Então a gente tem que ver que essas construções têm um desnível. Tanto é que nós roubamos até a nacionalidade. Pra você ter ideia, nós tínhamos 3 denominativos aqui no Brasil: brasílico, brasiliense e brasileiro. O que era o brasílico? Era o povo originário, que eram só os índios. O brasiliense, os que vieram para cá. E o brasileiro, que aí dinamizou também por causa do quê? Da divulgação de época, que a gente não tinha meio de comunicação. Brasileiro, o eiro, vem daquela também de questões profissionais. Você tem o pedreiro, né, o marceneiro. Por que brasileiro? Porque era o cara que levava o pau-brasil para vender na Europa, que levava para Portugal. Chegava lá, vem os brasileiros, que era aquele que trabalhava com pau-brasil. Então tomou conta. Mas por que roubou nacionalidade? Você pode ver que nos países milenares, todos os países milenares se aplicam o ius sanguinis como base da nacionalidade. Né? O Brasil aplica o quê? O sanguíneo como exceção. Mas qual que é a denominação? Solis. Por quê? Porque se fosse os sanguíneos aqui no Brasil, quem seria brasileiro? Somente os filhos de índios. Isso também foi roubado. Então a gente tem exceção na questão do ius sanguíneo, que até alguns doutrinadores falam que é ius laboris, por questão de você estar trabalhando no exterior em representatividade do Brasil, né? E uma opção também que você tem na linha C, dentro da Constituição, que foi depois da quantidade de apátridas que tinha no Brasil, principalmente no Japão, que estava reivindicando a nacionalidade brasileira, deram uma opção. Quando nascer registro no consulado, ele será brasileiro. Ou quando ele atingir a maioridade, vir para o Brasil e optar
né, residir no Brasil a qualquer momento pela nacionalidade brasileira. Posso abrir um parênteses rapidinho? Pode. Tem só uma questão que eu discordo, a questão do jus sanguíneo, tá? Isso é artigo 12 da Constituição Federal, ok? Isso é vínculo jurídico-político que o indivíduo tem com o Estado, ok? Então nós temos a nacionalidade nata ou primária e a nacionalidade secundária ou adquirida. Isso é direito constitucional. Quando fala de jus originário e derivado. Originário, derivado é o derivado ou secundário ou adquirida, são sinônimos. Essa questão de jus sanguíneo aí não tem nada a ver com questão histórica. Essa questão de jus sanguíneo é questão de sangue do brasileiro que tem vínculo jurídico-político com o seu país. Então, se eu tenho aqui um cidadão, certo? Brasileiro, ele é brasileiro, certo? Ele tem um sangue brasileiro, filho de pai e mãe brasileiro, mora aqui no Brasil. Vai para os Estados Unidos a trabalho de qualquer ente federativo. Seja trabalho Essa é a exceção. Seja trabalho seja trabalho da prefeitura de Uberlândia. Ele está indo a trabalho. Se ele engravidar uma mulher nos Estados Unidos, esse filho dele vai ser brasileiro nato. Não vai ser brasileiro naturalizado, não. É nato. Agora, se ele fica lá, certo? Esse menino não foi registrado, mas ficou lá. Depois, quando ele fizer 18 anos, se ele quiser vir para o Brasil e reivindicar a sua nacionalidade, vai ser brasileiro nato também. Certo? Agora, tem a questão também... Mas ele está de férias. Mas foi o que eu falei, justamente. Tem a questão dele estar de férias. Então, se ele está de férias, ele não está a trabalho. Ele está de férias nos Estados Unidos. Eu tô falando Estados Unidos para ficar mais legal o pessoal entender, né? Uhum. No México. Tá de férias no México, certo? Porque o que importa aqui não é a legislação mexicana. Não é a Constituição mexicana, e sim a brasileira. É o nosso ordenamento jurídico. Então, se ele está de férias, né? E engravida uma mulher lá, tem essa possibilidade. É previsão constitucional dela de imediato já ser registrada em repartição competente para ela poder ser brasileiro nato. Ok? Então tá aí. Então, só abrindo esse parênteses aqui, porque essa questão de jus sanguíneo não tem nada a ver com contexto histórico. Nada a ver com contexto histórico. Tem a ver com questão de sangue, independentemente do contexto histórico. Certo? Se a mãe dele é brasileira... Você me desculpe discordar, Oliver. Sabe por quê? Por que tem contexto histórico? Sempre foi assim? Não. A partir de que momento que aplicaram essa possibilidade de pessoas trabalhando representativamente ao governo brasileiro? Entendi. Coisa... Foi. A partir de quando? Em 88. Não. Foi bem depois. É uma coisa que eu queria... Porque é a mesma coisa que eu falei. Hora nenhuma eu falei o contrário. Tô falando assim, eu mesmo falei, registrar no consulado, que é a repartição competente. Então, você tem a possibilidade dos pais definirem a sua nacionalidade ou não, mas ele nasce apátrida. Sim, mas o STF já pacificou isso. Sim, mas ele nasce apátrida, ele tem opção. Você não pode obrigar ele a ter a nacionalidade brasileira. Uhum. Então ele gera uma opção, a mesma coisa. A Itália é assim, mas ela é eu sanguíneo. Uhum, você está cansado de saber. O que eu estou falando, você está cansado de saber. Eu tô, às vezes, até falando uma coisa que eu nem precisaria estar te falando. Que é realmente assim, a aplicação. O nosso caso foi de contexto histórico, sim. Entendi. Desde a construção das primeiras... constituições. Agora eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu não estou falando que se vai ter o direito ou não. Não, o ius sanguinis tem alguns doutrinadores, não me lembro de cabeça, que entende que essa questão de eu ir trabalhar no exterior específico do governo brasileiro, tem gente que acha que tem... até brinco com os alunos, então vamos imaginar o Ronaldinho leva a esposa dele para o exterior... ele nasce lá no exterior, ele vai ter o direito à nacionalidade brasileira? Como regra, não. Porque ele não está a serviço do governo brasileiro. A seleção brasileira não é serviço, ele é iniciativa privada. Uhum. Seleção brasileira não caracteriza, ele vai nascer apátrida. Ele tem a opção de registrar no consulado ou, quando voltar no Brasil, fazer pleiteando, mas eu não lembro desde que ano, porque foi uma alteração que teve na linha C. Né, do artigo 12 como nato. E aí depois, ou então deixar ele apátrida. Mas vai deixar o cara apátrida? Sim. É mais fácil um apátrida, pelas convenções internacionais que existem, principalmente o Pacto de São José de Costa Rica, que ele consiga uma nacionalidade de outro país sendo apátrida. Porque a própria Declaração dos Direitos Humanos fala toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Não, e o próprio STF... E não é só uma. Então, só para concluir. Então, ele pode deixar a pessoa apátrida. Pode ser que ele nunca queira ser brasileiro. E o próprio STF já pacificou isso. Quando a gente pega o caput do artigo 5º da Constituição Federal, fala o quê? Todos são iguais perante a lei, né? Aí fala lá de brasileiros, certo? Brasileiros. Aí, brasileiro nato ou naturalizado. E estrangeiros residentes no país. E os estrangeiros apátridas. O STF já pacificou isso. Ele também é garantidor de direitos individuais e coletivos a ele. O apátrida é um eterno estrangeiro. Por que é ser estrangeiro? Por exemplo, você é estrangeiro? Não. Você é estrangeiro? Sou, ué. Você também.
O que é o estrangeiro? É o estranho, ó. Nós só não somos estrangeiros para o Brasil. Para o mundo todo nós somos estrangeiros. Sim, verdade. O mundo todo nos vê como estrangeiros. Verdade. Então é isso. O apátrida, como ele não tem um vínculo com um país, ele é um eterno estrangeiro. Então todo lugar que ele entrar, aqui no Brasil vai ser regulamentado por quê? Lei da migração, que é uma lei recente que substituiu o Estatuto do Estrangeiro. Então a gente tem essas regulamentações dele como estrangeiro. Ampliar os direitos, sim, mas ele não vai ter direito nem a ser candidato a vereador, nem a deputado e nem a nada. O estrangeiro não tem esse direito. Agora, o naturalizado, né, por mais que você fale, não pode ter diferença. Perfeito, diferença não pode ter. Mas tem distinção de direito? Tem. Não, mas a própria Constituição traz. Tem. Tanto é que você sabe que um presidente jamais pode ser um naturalizado. Nem presidente da Câmara, nem da Câmara, nem... Ou seja, nenhum que esteja na possibilidade da soberania brasileira poderá assumir esses cargos sendo naturalizado.